Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje, então? Bom, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Na aula passada, a gente estava falando sobre corpos, né? A gente deu alguns exemplos aí. Só lembrando, o corpo é um conjunto com duas operações aí, que a gente chama de soma e multiplicação, satisfazendo certas propriedades. Bom, são as propriedades que a gente está acostumado já para números reais, né? A comutativa, a distributiva, a existência de elemento neutro, elemento simétrico, e por aí vai. Bom, a gente deu alguns exemplos aí. O corpo trivial, o corpo dos números racionais, dos números complexos, e assim por diante. A gente tem alguns exemplos de coisas que não são corpos. O conjunto das matrizes, por exemplo, com as operações de soma e multiplicação usuais. E ok. Bom, a gente definiu aí as operações, né, de adição, multiplicação, subtração e divisão. Bom, aqui a gente vai ver agora aquelas propriedades aritméticas que a gente já viu para os naturais. Na verdade, continuar estudando o que a gente viu para os naturais. Para os corpos tem algumas propriedades a mais, tá? Vamos lá, então. A primeira propriedade que a gente vai ver é aquela historinha de se eu estou com um elemento aí dividindo, a gente pode passar para o outro lado multiplicando, que é o que a gente costuma ver lá na escola, né? Então, essa propriedade, na verdade, ela vale em geral para os corpos, tá? Então, se eu tenho um corpo aqui. Um corpo com duas operações de soma e multiplicação. Eu tenho um número... número não, né? Tem que lembrar que um corpo, na verdade, não necessariamente a gente está falando de um conjunto numérico. Pode ser um conjunto de outras coisas. Um conjunto de polinômios, um conjunto de matrizes, sei lá. De números complexos, enfim. E eu estou pegando aí elementos desse corpo, chamando de XYZ. E vamos supor que o Y aqui não é o elemento neutro da soma. Tá? Esse elemento neutro eu vou denotar por zero, só para facilitar a escrita. Mas tem que pensar, isso aqui, na verdade, eu estou falando que o Y não é o elemento neutro da soma. Então é o seguinte, se eu souber que meu x dividido por y é igual a z, então eu posso dizer que o x é igual a z vezes y. Alguém sabe demonstrar isso daí? Usando as propriedades de corpo? Olha, primeira coisa, o que significa dividir o x por y? Dividir um elemento por outro é a mesma coisa que multiplicar esse elemento pelo inverso do outro, né? Isso aqui é a mesma coisa que x vezes o inverso do y. Ok? Tá, o que a gente pode fazer aqui? Bom, se isso aqui é igual a isso, eu posso multiplicar dos dois lados por y, não posso? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu multiplico aqui o y pelo inverso dele, o que eu tenho? Eu tenho o elemento neutro da multiplicação, não tem? Vou chamar de 1. Se eu tenho um número aqui multiplicado pelo elemento neutro, isso resulta o próprio número, e pronto. Ficou com a ordem invertida aqui, né? Mas lembrando que no corpo... não, ficou na ordem certa. Eu posso inverter aqui também, porque não tem problema nenhum. A multiplicação é comutativa. Bem, então vale essa regrinha aí de tá dividindo, passa multiplicando, que a gente costuma ver lá na sexta série.
Bom, outra propriedade que a gente faz direto também, aritmética, é a lei do corte, né? Então é o seguinte. De novo, a gente tem um corpo K aí, um corpo XYZ, elementos desse corpo, e eu estou supondo de novo que meu Y não é o elemento neutro da soma. Então, se eu tiver o X multiplicado por Y igual a Z vezes Y, eu posso simplesmente cortar o Y aqui dos dois lados e resultar em X igual a Y. Como é que a gente pode provar isso? Uma ideia? O que eu posso fazer aqui dos dois lados da equação? Multiplicar por y elevado a menos 1. Isso, multiplica pelo inverso do Y, né? Eu posso fazer isso porque o Y não é o elemento neutro da soma. Todo elemento que não é o elemento neutro da soma tem inverso multiplicativo. Então é isso que a gente vai fazer. Isso, isso. Ok, e daí? Daí que um número, sei lá, isso ali vezes o inverso dele dá o 1, né? Do outro Isso. lado também. Isso aí. O elemento neutro da multiplicação. Isso mesmo. Então, um elemento vezes o inverso dele dá o elemento neutro da multiplicação, que a gente, só para facilitar aqui a escrita, vou chamar de 1. Aqui também. E o elemento vezes o elemento neutro da multiplicação é ele mesmo, né? Aqui e aqui. Pronto, tudo o que a gente queria. Então, são as regrinhas operacionais aí de numéricas que a gente está acostumado, só que a gente está demonstrando ele para um corpo em geral, tá? Qualquer corpo. Olha, e aqui, essa lei do corte é importante que não seja um elemento neutro, né? Porque se a gente faz, por exemplo, para o zero, sei lá, sei lá, 5 vezes zero, a gente sabe que é a mesma coisa que 7 vezes zero. Mas eu não posso cortar o zero dos dois lados para dizer que o 5 é igual a 7, né? A gente só pode fazer esse corte quando não é o elemento neutro da soma. Ó, aqui tá errado. Na verdade, geralmente, aqueles truques para mostrar que 2 é igual a 1, enfim, coisas do tipo, tem algum erro desse tipo de divisão por zero dos dois lados da igualdade. Vamos ver o que mais. Ah, tá. Esse é importante também. A unicidade do elemento neutro da soma. A gente não tem mais de um elemento neutro para soma em um corpo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que existe um único número não, né? Elemento. Neutro no corpo K, tá o quê? X mais esse elemento neutro é igual a X para todo X no nosso corpo K. Lembrando-se que é o símbolo de existe um único. Essa demonstração é bem simples, tá? Vamos supor por absurdo que existam dois elementos neutros para soma.
Eu vou chamar um deles de 0 e o outro de 0'. Tá? Bom, então, olha, o que acontece se eu somar o 0 com o 0'? Por um lado, isso daqui tem que dar 0, porque o 0' é elemento neutro da soma, não é? Então, o 0 mais esse elemento neutro tem que dar o 0. Aqui a gente está usando que 0' é elemento neutro. Por outro lado, 0 mais 0' é a mesma coisa que 0' mais 0. Aqui eu estou usando a comutativa da soma. Tá, mas o 0, a gente está supondo que ele é o elemento neutro da soma também. Então, somar o 0 com qualquer outra coisa tem que dar a outra coisa. Então, o que a gente conclui disso? Que o 0 tem que ser igual ao 0'. Então, não podem existir dois elementos neutros diferentes para soma em qualquer corpo. Tá? Ele é único. Vale a mesma coisa para multiplicação. Uma demonstração parecida, aí vocês conseguem mostrar que o elemento neutro da multiplicação também é único. E também vale para elemento oposto e elemento inverso. Tá? Vamos fazer aqui o elemento oposto, a unicidade do elemento oposto também. Quer dizer, se o K é um corpo, e eu tenho XY nesse corpo, faz que o X mais o Y é 0, isso quer dizer que o Y tem que ser o elemento oposto de X. Então, existe, na verdade, um único elemento que eu posso somar com X, onde o resultado vai dar 0. Okay? Tá, como é que a gente pode demonstrar isso? Tá, o que eu posso fazer aqui dos dois lados da equação, pessoal? Eu quero chegar nisso aqui. Olha, se eu somar aqui dos dois lados o elemento oposto de X, o que a gente vai ter? Bom, eu posso somar o X aqui com o oposto dele, né? Usando comutativo, associativo, fazer uma coisa assim. E 0 mais o oposto do X dá o próprio oposto do X. Aqui a gente está usando três propriedades ao mesmo tempo. A comutativa, a associativa da adição e o elemento neutro da adição. O X com o oposto dele, somando, a gente sabe que dá 0. É o elemento neutro da soma. O elemento neutro somando com Y é o próprio Y e pronto. É isso que a gente queria. Então, isso mostra a unicidade do elemento oposto. Demonstração parecida, a gente consegue demonstrar a unicidade do elemento inverso, do elemento simétrico em relação à multiplicação. Essa proposição é interessante. Ela mostra que no corpo, quando a gente multiplica qualquer elemento pelo zero, pelo elemento neutro da soma, o resultado é 0 também.
Então, a gente vai mostrar que x multiplicado por 0 vai dar 0 para todo x do nosso corpo K. Tá, vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui tem um truquezinho, tá? Para fazer logo no início. Em vez de a gente pensar no x vezes 0, de cara, a gente vai pensar no x vezes 0 somado com x vezes 1. Ok? O que a gente pode fazer aqui com essa soma? Usando as propriedades de corpo. Eu tenho x vezes alguma coisa, mais x vezes outra coisa. A gente pode colocar em evidência, né? Aqui, na verdade, é a propriedade distributiva ao contrário. É distributiva. Tá, vamos usar o que a gente sabe, então. 0 mais 1. 0 é elemento neutro da soma, então vai dar o próprio 1. Agora, o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes x dá o próprio x. Certo? Então, resumindo aqui, a gente mostrou que x vezes 0 mais x vezes 1 dá x. E aí? Bom, agora dá para somar o oposto do x dos dois lados, né? E se eu fizer isso, olha. Bom, x vezes 1 é x, somando aqui com o oposto. O que a gente vai ter? X com o oposto dá 0, x com o oposto, 0 também. 0 elemento neutro da soma. Pronto, é o que a gente queria. Então, qualquer elemento aí do corpo multiplicado por 0 tem que dar 0. Só que é importante vocês conseguirem justificar cada passo desse usando as propriedades do corpo, tá? Nada que veio por acaso. Essa é uma outra propriedade importante. Num corpo, se eu tenho a multiplicação de dois elementos sendo 0, então pelo menos um dos dois tem que ser 0. Se eu tenho, então, dois elementos no corpo K, onde a multiplicação deles dá 0, então o x é igual a 0 ou o y é igual a 0. Aqui é bem simplesinho também, tá? Essa demonstração. Vamos supor que, digamos que o x seja diferente de 0. Porque se o x for 0, aí já é a nossa tese, né? Já é o que a gente queria. Então, vamos supor que o x seja diferente de 0, então a gente vai ter que mostrar que o y é 0, ou vice-versa. Se o y for diferente de 0, o x tem que ser. Vamos supor que o x é diferente de 0. Então, a gente tem isso daqui. Essa é a nossa hipótese, que o x vezes y é 0. O que a gente pode fazer agora? Se o x é diferente de 0, ele tem inverso, certo? Inverso multiplicativo. Então, vamos multiplicar aqui por esse inverso dos dois lados. E vamos ver o que acontece. Bom, multiplicando aqui o x com o inverso dele, a gente tem 1, né? O elemento neutro da multiplicação. 0 vezes qualquer coisa, a gente acabou de mostrar que dá 0. Então acabou, né? 1 vezes y é o próprio y, o y tem que ser 0. Então, se o x for diferente de 0, o y tem que ser 0, e se o y for diferente de 0,
o x tem que ser 0. Então, isso vale em qualquer corpo, tá, pessoal? Aqui está mais um argumento para dizer que o conjunto das matrizes não é um corpo, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui, nesse conjunto. Nossa. Conjunto das matrizes 2 por 2. As operações de soma e multiplicação de matrizes usuais. Olha, eu posso pegar essas duas matrizes aqui, digamos, 0, 0, 0, 1, e a matriz B, digamos, não. Bom, são duas matrizes não nulas, né? Essa não seria o elemento neutro da soma para matrizes. Nenhuma das duas. Agora, o que acontece quando eu multiplico A com a B? Qual é o resultado? O primeiro elemento aqui, 0, 1, 1, 0, vai dar 0. Segundo elemento dá 0 também, o terceiro também dá 0, e o quarto também dá 0. Então, apesar das duas matrizes serem diferentes de 0, o produto delas é 0. Isso num corpo não acontece, tá? Um outro exemplo é de algo que não é corpo. Na aula passada eu falei do conjunto Z2, né? Aquele conjunto das classes de equivalência 0 e 1, os números pares e os números ímpares, aquelas operações numa tabelinha. Eu posso pensar no Z4 também. O Z4 seriam as classes de equivalência da divisão por 4. Então, se eu divido um número inteiro aqui por 4, quais são os restos possíveis que eu posso ter? Ou 0, se o número for múltiplo de 4, ou posso ter resto 1, ou resto 2, ou resto 3, certo? Nesse conjunto aqui, a gente pode definir as operações de soma e multiplicação assim. 0, 1, 2, 3. Aqui da soma. E aqui da multiplicação. Então, olha só, se eu somo dois números que têm resto 0 na divisão pelo 4, então a soma vai ter resto 0 também, né? Soma de 2 múltiplos de 4, ainda é múltiplo de 4. Resto 0, resto 1, resto 1. 0 com 2, 2, 0 com 3, 3. 1 com 0, 1, 1 com 1. Tem um resto aqui, mais um resto aqui. Tenho dois restos. 1 aqui, 2 aqui. Dá 3. 1 aqui com 3 aqui. Aí tem um detalhe, né? Se eu tenho um resto aqui, mais 3 aqui, vai dar 4. 4 é múltiplo de 4, então, na verdade, eu tenho um resto 0. 2 com 0, 2. 2 com 1, 3. 2 com 2, 0. 2 com 3, 5. Dividido por 4, tem resto 1. E assim por diante. 3, 0, 1, 2. Está na multiplicação. 0 vezes 0. 0, né? Se eu tenho um múltiplo de 4 vezes outro com 4, dá 0. 0 com 1 dá 0. Bom, se eu tenho um número múltiplo de 4 vezes qualquer coisa, o resultado vai ser múltiplo de 4 também, né? Então aqui dá tudo 0, aqui também dá tudo 0. 1 com 1. Resto 1 com resto 1, multiplicando os restos, vai dar 1.
1 com 2 dá 2, 1 com 3, 3. 2 com 1, 2. Resto 2 com resto 2 vai dar resto 4. Então, na verdade, é 0. 2 com 3 vai dar 6, que é a mesma coisa que o resto 2. 6 por 4 tem resto 2, né? 3, 6, que é a mesma coisa que 2, e que 9, que dá resto 1, né? Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem, de novo, o 2, que é diferente de 0, o 2, que é diferente de 0, mas o produto deles está dando 0. Então, esse Z4 aqui, com essas duas operações, não é um corpo. Porque num corpo não pode acontecer isso. Do produto de dois elementos não nulos ter resultado nulo. Na verdade, é uma coisa em álgebra que provavelmente vocês vão ver. Esse conjunto aqui ele só vai ser um corpo quando o número P for primo. No caso, 4 não é primo, né? Então, aí a gente não vai ter um corpo. Esse é importante. A regrinha dos sinais, né? Que na escola sempre tem um aluno que pergunta por que o menos com menos dá mais. Bom, vamos entender por que isso acontece, então. Bom, a gente vai mostrar primeiro o seguinte. Se eu multiplicar um número aqui, um elemento menos x, por y, é a mesma coisa que x vezes o oposto do y, que é a mesma coisa que o oposto de x vezes y. Então, seria a regrinha do menos com mais, é a mesma coisa que mais com menos, que dá menos. Dá menos. E a segunda regrinha diz que menos x vezes menos y é igual a x vezes y. Então, como se os dois sinais aqui sumissem, né? Menos com menos ficou positivo. Bom, vamos provar essa primeira propriedade aqui. Então, a gente vai mostrar primeiro que menos x vezes y é a mesma coisa que x vezes menos y igual a menos xy. Só, eu vou mostrar essa igualdade aqui, tá? Que isso é igual a isso. Essa é igual a essa. É a mesma ideia. Então, por transitividade, vale a igualdade dos três. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Também tem um truquezinho aí para a gente usar, tá? Bom, se eu somar isso daqui com isso, vai dar quanto? Eu posso colocar o y em evidência, né? Usando a propriedade distributiva. Então, a gente vai ter o seguinte. O oposto do x com o x vezes y. Somando o x com o oposto, a gente tem 0. E 0 vezes qualquer coisa, a gente já mostrou que dá 0. Ok? Então, isso mostra que menos x vezes y mais xy é 0. Bom, agora é só somar o oposto disso dos dois lados. Mais o oposto aqui de xy. E pronto, né? Olha, um número aqui somado com o oposto dele vai dar 0.
que sumiu. Zero somado por qualquer coisa dá essa coisa aqui. Então, pronto. Aí nossa primeira regrinha. Então a gente pode pensar assim, se eu tenho um número negativo multiplicado por um positivo, o resultado vai ser negativo. Vai ser o valor absoluto dos dois números aqui vezes o sinal com um sinal menos na frente, né? A gente mostrou isso. Dá para usar a mesma ideia aí para mostrar que x vezes menos y menos xy. Então, juntando as duas coisas, a gente chega nisso daqui. Então, é como se eu pudesse passear com esse sinal de menos aí pela multiplicação, né? Tiro do menos aqui, do x e jogo para o y. Então, a segunda regrinha aí, que é a mais difícil de aceitar quando a gente vê pela primeira vez, é a regrinha do menos com menos dá mais, né? Por que que menos x multiplicado com menos y é igual a x vezes y? Como é que vocês explicariam isso para os alunos de vocês? Bom, a demonstração ali usa o mesmo truque de antes, tá? Vamos tentar, em vez de trabalhar com isso daqui, vamos somar isso com alguma coisa que seja conveniente. Por exemplo, se eu somar isso com menos xy, quanto daria isso? Ou melhor, não, pode ser menos xy também. Olha, aqui de novo eu posso colocar em evidência o menos x, né? Então ficaria menos y somando com y. Menos x vezes zero, que dá zero. Aí, menos x vezes menos y, menos xy, dá zero. O que a gente pode fazer agora? Soma xy dos dois lados. Bom, aqui se vocês notarem que são dois elementos opostos já, aí tá pronto, né? Ou pode fazer de novo a distributiva aqui. Colocar o y em evidência, menos x com x aqui, zero com xy dá xy. Aqui vai dar zero, então a gente conclui que menos x vezes menos y é igual a xy. Então pronto, está aí a justificativa do porquê menos com menos dá mais. Bom, pessoal, então a gente viu as propriedades aritméticas aí dos corpos. Então, lembrando, um corpo aqui é um conjunto, uma operação de soma, uma operação de multiplicação, satisfazendo certas propriedades. Agora a gente vai dar uma estrutura a mais para o corpo, que é uma relação de ordem. A gente quer conseguir comparar os elementos do corpo, dizer quem que é maior e quem que é menor dentro desse corpo aí. Para o conjunto dos números naturais, a gente tinha uma forma bem prática de fazer isso, né? Você lembra o que significa dizer que um número natural é maior ou igual que o outro? Ou maior que o outro?
Isso acontecia se... N é igual a M mais alguma coisa? Isso, exatamente. Então, tem que existir um número natural P, tal que N igual M mais P, né? Joia. No corpo em geral, será que a gente pode definir dessa forma também? Sei lá, pensando no Z2, qual que é maior e qual que é menor? O 0 ou o 1? Olha, eu posso dizer que o 0, ele é o 0 mais 1, né? Opa, desculpa, o 1 é o 0 mais 1. Então, se a gente fosse usar essa definição aqui, eu poderia dizer que o 1, ele é o 0 mais alguma coisa, então o 1 é maior que o 0. Agora, eu também posso dizer que o 0, ele é a mesma coisa que o 1 mais 1, não é? Se eu somo dois números ímpares, o resultado é um par. Então, o 0 é 1 mais alguma coisa. Por essa definição, então, eu teria que o 0 é maior que 1. Então, fica uma coisa meio esquisita, né? Na verdade, a gente vai ver que, num corpo em geral, nem sempre a gente tem uma relação de ordem. Nem sempre a gente consegue comparar elementos e dizer quem que é o maior que o outro. Eu acho que lá em lógica vocês devem ter estudado relações de ordem, ou em Fundamentos 2. Vamos relembrar aqui, então, o que é uma relação de ordem num conjunto. A gente vai falar de um conjunto qualquer primeiro, esquecendo essas questões de soma e multiplicação. Não vamos pensar em corpo agora, por enquanto. A gente vai pensar só no conjunto. Depois a gente vai voltar ali para a questão das operações no corpo, tá? Eu quero definir uma relação de ordem num conjunto qualquer. Você lembra da definição de relação de ordem? Bom, uma relação de ordem é uma relação, como o nome diz, um subconjunto do produto cartesiano, enfim, mas ela tem que satisfazer certas propriedades. Tá? Agora a gente vai trabalhar com relação de ordem parcial. Parcial quer dizer que nem todos os elementos do conjunto eles podem ser comparados entre si. Pode acontecer de um dos elementos serem incomparáveis, tá? Depois a gente vê o que é uma relação de ordem total, onde qualquer dois elementos do conjunto são comparáveis. Uma relação de ordem parcial no conjunto X. É uma relação que eu vou denotar assim, com esse símbolo. Como se fosse um menor ou igual, só que meio torcido. Porque a ideia da relação de ordem é... A gente quer chegar na relação de menor ou igual, tá? Mas não precisa ser, podem ser outras coisas. Uma relação satisfazendo as seguintes propriedades. Tá, primeiro. Essa tem que ser uma relação reflexiva. Quer dizer, todo elemento ele tem que estar relacionado a ele mesmo. O X é sempre estar relacionado a ele mesmo, qualquer elemento aí do nosso conjunto.
A segunda é a propriedade transitiva. Se eu tenho um elemento aqui que está relacionado a y e o y está relacionado a z, então a gente tem que ter o x e o z relacionados. E a terceira propriedade é a antissimetria. Essa propriedade é antissimétrica. Você lembra? A propriedade é simétrica quando acontece o seguinte: se eu tenho um elemento x relacionado a y, a gente teria que ter o y relacionado a x. Aqui tem que acontecer o contrário. Eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo, a não ser que os elementos sejam o mesmo. Aqui é com dois S. Então, se eu tenho um elemento x aqui relacionado a y, o y relacionado a x, a gente tem que ter os dois iguais. Esse símbolo aqui, vocês podem ler também ele como precede, tá? Eu posso dizer que o x, ele precede o y. A ideia é de o x está antes do y. Mas, na prática, o que a gente vai estar interessado é na relação de menor e igual. Para essa relação de menor e igual entre números, é meio óbvio que isso vale, né? Qualquer número aqui é menor ou igual a ele mesmo. Na verdade, é igual. Se eu tenho um número menor ou igual que y, e y menor ou igual que z, então o x tem que ser menor ou igual que z. E se x é menor ou igual que y, e y menor ou igual a x, o x tem que ser igual a y. Então, essa relação de menor ou igual é uma relação de ordem aí para os conjuntos numéricos, né? Os números racionais, reais, e assim por diante. Agora, se eu pegasse a relação de ser estritamente menor que y, isso aqui é uma relação de ordem ou não? Essa relação de ser estritamente menor que y, ela satisfaz essas três propriedades aqui? Alguma ideia? Olha, ela já falha aqui na reflexiva, né? Nenhum número é menor do que ele mesmo. Então, aí já era. Por isso que eu estou pegando essa relação de menor ou igual para falar de relação de ordem. Se não tiver o igual aí, não funciona. Bom, a gente diz que a relação de ordem é uma relação de ordem total se qualquer dois elementos eles são comparáveis entre si. Então, para qualquer... Se a gente tem essa propriedade adicional aqui. Então, para todo x e y no nosso conjunto, a gente tem que o x precede o y ou o y precede o x. Então, pelo menos uma das duas condições tem que valer. Bom, vamos dar uns exemplos aí. A gente chama de dicotomia, né? Porque são duas condições. Ou ele vai satisfazer uma ou a outra. Não pode deixar de satisfazer as duas ao mesmo tempo. Bom, como eu falei, a relação de menor e igual. Nos conjuntos numéricos, aí, os naturais, inteiros, racionais, a gente já sabe que ela é uma relação de ordem, né? Satisfaz aquelas três propriedades. Um outro exemplo aí de relação de ordem é a relação de continência de conjuntos. Por exemplo, se tiver aí
um conjunto X. Vou pegar aqui com 3 elementos, só para facilitar a vida. E eu vou considerar a relação de ordem aqui no conjunto das partes de X. O conjunto dos subconjuntos aí de X. Quais são os subconjuntos que eu tenho desse conjunto aqui? Conjunto vazio. Uhum. A. Conjunto com elemento A. Conjunto com elemento B. Uhum. Com elemento C. A, B, né? Uhum. A, C. B, C. Uhum. A, B, C. Isso. Beleza. Então, esses daí são nossos 8 subconjuntos, né? Do conjunto X. Então, dentro desse conjunto aqui, a gente vai definir uma relação de ordem, que é a relação de continência. Quer dizer, a gente vai dizer que o A ele precede o conjunto B quando o A é um subconjunto do conjunto B. Então, por exemplo, posso dizer que o C aqui, esse conjunto C, ele precede o conjunto AC, não é? Porque ele está contido aqui nesse outro conjunto. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, que o conjunto AB não é verdade que esse conjunto precede o conjunto, digamos, BC. Porque ele não é um subconjunto desse, certo? E eu também não posso falar o contrário, né? Eu não posso dizer que o BC ele precede, por essa relação, o AB. Porque esse também não é um subconjunto desse. Então, esses 2 elementos aqui, eles não são comparáveis por essa relação. Eles são incomparáveis. Por essa relação de continência. Tá? A gente pode até fazer um diagrama aqui desses conjuntos. Assim, olha, começar pela base aqui, pelo conjunto mais simples, que é o conjunto vazio. Bom, ele é subconjunto de 2 conjuntos desses aqui. 2 não, né? De todos eles. Mas pensando do mais simples para o mais complicado. Bom, comecei com um conjunto com 0 elementos aqui. Conjunto vazio. Agora os conjuntos com um elemento só. A, B e C. Agora os com 2 elementos. A, B, A, C e B, C. Aí com 3 só tem um, né? O A, B, C. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o conjunto vazio está contido no A, está contido no B e está contido no C. O conjunto A, eu posso dizer que ele está contido no A, está contido no AC, mas não está contido no DC. O B está contido no AD, no BC, no AC não. E o C está aqui e nesse daqui. Bom, esses 3, os 3 são contidos em ABC. Então, olha, nesse diagrama a gente consegue ver quais são os elementos comparáveis ou não. Para 2 conjuntos desses serem comparáveis pela relação de continência, eles têm que estar aqui na mesma linha, né? Por exemplo, eu posso dizer que o A é comparável com o ABC, porque ele está nessa linha aqui. O A está contido no ABC. Eu posso dizer que o B ele também está contido no ABC, né? Eu sigo essa linha aqui, por exemplo. Agora, tem conjuntos que não são comparáveis. Por exemplo, o conjunto B com o conjunto AC, nem o B está contido em AC, nem o AC está contido no B. Então, eles não são comparáveis por essa relação aí. Ou o conjunto BC com o AB também, nenhum dos dois está contido no outro.
Mas essa relação, ela é uma relação de ordem, tá? É uma relação de ordem parcial, que não é total, porque tem elementos incomparáveis. É uma relação de ordem, né? Qualquer conjunto aí é subconjunto dele mesmo. Se o x está contido em y em z, então x está em z. E se o x está contido em y e y em x, então o x é igual a y. Então valem as três propriedades aí. Aqui mais uma relação de ordem interessante. Pensando aqui no produto cartesiano agora. Esse conjunto dos pares ordenados aí, de números naturais. Olha, eu quero definir uma relação de ordem entre pares de números naturais, tá? Por exemplo, eu quero poder comparar o par 1, 3 com o par 4, 2. Qual dos dois pares vai ser maior do que o outro? Isso é menor ou igual que isso, ou é o contrário? Bom, a gente vai definir quem que é a nossa relação de ordem, tá? A gente vai definir assim. Eu vou dizer que o par NM precede o par P e Q se acontece o seguinte. Primeiro, se o N for menor ou igual que P, ou melhor, não, vamos fazer assim. Se o N for estritamente menor que o N. Esse é o primeiro caso. Ou o segundo caso, se o N for igual ao P, e aí o M for menor ou igual a Q. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente olha primeiro os primeiros elementos. Se esse primeiro elemento for menor que esse, aí acabou. E se não for, se os dois forem iguais, aí a gente olha o segundo elemento. Tá? Por exemplo, qual que é maior? O 1, 3 ou 1, 2? Por essa relação. A gente começa vendo os primeiros elementos. São iguais, né? Então, não dá para decidir ainda. A gente olha o segundo elemento agora. Bom, no segundo elemento, esse aqui é maior do que esse, então, pronto. A gente escreve aqui este elemento. Esse aqui precede o outro. Agora, se fosse uma coisa assim, 2, 10 e 1, 3. Melhor. 5, 3. Bom, a gente começa olhando primeiro os primeiros elementos aqui. É 2 e 5. Então, o 2 já é menor que o 5. Então, acabou. Nem precisa olhar o segundo elemento. Essa relação de ordem aqui, ela tem um nome. A gente chama isso aqui de ordem lexicográfica. Léxico tem a ver com palavra, né? Essa aqui, na verdade, é a ordem do dicionário. Porque é exatamente assim que a gente faz para ordenar as palavras no dicionário, né? Se eu quero saber no dicionário qual palavra que vem antes. Sei lá, abacate ou abacaxi. Bom, a gente começa olhando a primeira palavra, a primeira letra. São iguais, então não dá para decidir ainda. Então a gente olha a segunda, também são iguais. Olha a terceira, são iguais. A quarta é igual também. A quinta também é igual. Mas daí eu olho a sexta, qual letra que vem antes? O T ou o X? O T, né?
O T vem antes do X. Então, a gente vai colocar essa palavra aqui, abacate, antes do abacaxi, no dicionário. É exatamente o que a gente está fazendo aqui, só que em vez de letras, a gente colocou números, né? Isso aqui é uma forma de ordenar também os números complexos, tá? Se eu quero ordenar os números complexos usando essa ordem lexicográfica, eu posso fazer assim. Eu vou dizer que um número complexo aqui precede o elemento Z mais WI. Se acontece o seguinte, eu olho primeiro a parte real. Se a parte real do primeiro aqui for menor que o segundo, então eu vou dizer que esse número aqui precede o outro. Y não, Z. Compara a parte real. E se for igual, se forem iguais, daí eu olho a parte imaginária. Isso aqui. Menor ou igual que W. Tá. É uma maneira aí de ordenar os números complexos. É uma relação de ordem total, né? Por essa relação eu consigo comparar qualquer dois números complexos aí. Bom, só um último exemplo aí de relação de ordem. A gente pode definir no conjunto dos números naturais a relação de ordem pensando no divisor. Tá? Definir essa relação aqui. A gente vai dizer que um número natural, eu vou chamar de n, Nm, precede o número m se o número n divide o número m. Esse aqui é o símbolo de... significa exatamente n divide m, né? Será que isso aqui é uma relação de ordem? Será que ela satisfaz aquelas três propriedades? Reflexiva, transitiva e antissimétrica? Reflexiva. É verdade que qualquer número natural divide ele mesmo? Verdade, né? Qualquer número natural é um divisor dele mesmo. Transitiva. Se eu tenho um número n que divide m, eu sei que o m divide o p, isso implica que o n é um divisor de p? Por exemplo, o 2 divide 6. O 6 divide, sei lá, 18. É verdade que eu sei que o 2 divide 18? É, né? Dá para fazer as continhas aqui para verificar que isso aqui é verdade também. E a antissimétrica, se o n divide m e o m divide n, é claro que a gente pode concluir que o n e m são iguais. Então, esse é um outro exemplo aí de relação de ordem parcial, né, no conjunto dos números naturais. Ela é parcial por quê? Porque nem todos os números naturais são comparáveis por essa relação. Se eu pego, por exemplo, o número 3 e o número 5, não é verdade que o 3 divide o 5, e também não é verdade que o 5 divide o 3. Então, esses são elementos incomparáveis por essa relação. Bom, pessoal, isso daí foi para falar de conjuntos ordenados, tá? Um conjunto com uma relação de ordem. O que a gente quer falar, na verdade, é de corpos ordenados. Eu quero uma relação de ordem no conjunto, mas ela tem que ter alguma relação com as operações. Não pode ser qualquer coisa. Se for qualquer coisa, não vai me servir para nada, na verdade. Eu quero uma relação de ordem no corpo que seja compatível com as operações de soma e multiplicação.
Tá? Na verdade, a gente consegue mostrar que qualquer conjunto ele pode ser ordenado. Tem uma relação de ordem nele. Isso é uma consequência do axioma da escolha, tá? Mas a gente vai ver que nem todo corpo ele pode ser ordenado de forma que as operações do corpo sejam compatíveis com essa relação. Quando eu falo que é compatível, eu quero dizer o seguinte. Eu quero que, se eu tiver dois elementos aí do corpo, digamos, o X digamos, três elementos aqui, X, Y, Z, no meu corpo. E eu sei que o X precede o Y. Se eu somar o Z dos dois lados, eu quero que mantenha a ordem, tá? Eu quero que o X mais Z continue precedendo o Y mais Z. Isso é qualquer elemento do corpo. Essa propriedade me diz que a relação de ordem é compatível com a soma. Então, somar os elementos aí, o mesmo elemento, com elementos aí do corpo, não altera a relação de ordem. E eu quero também que ela seja compatível com a multiplicação, tá? Para multiplicação, a gente faz o seguinte. Se eu tenho um elemento aqui positivo, quer dizer, um elemento depois do zero, bom, pode ser o zero também. E o x precede o y, então eu posso multiplicar por esse elemento aqui dos dois lados que a relação de ordem se mantém. Então é isso que eu quero ter no corpo. Eu quero uma relação de ordem no corpo que satisfaça essas duas condições adicionais. Então, quando a gente tiver isso, a gente vai ter o que a gente chama de corpo ordenado. Tá? Bom, vamos definir aqui, então, o que é um corpo ordenado. Então, olha, um corpo ordenado é um corpo. Então, eu tenho um conjunto, tenho uma operação de soma, tenho uma operação de multiplicação, mas eu tenho também uma relação de ordem. Então, o corpo cabe, às vezes, munido de uma relação de ordem. Que ela satisfaz aquelas duas propriedades que eu falei para vocês. Ela tem que ser compatível com a soma e com a multiplicação do corpo. Então, a primeira condição aí é a compatibilidade com a soma, né? Então, se x precede o y, eu posso somar z dos dois lados aqui. Que a ordem se mantém. Isso para qualquer elemento z do meu corpo. Agora, para multiplicação, tem um cuidado a mais. Eu tenho que multiplicar por elementos positivos para manter a ordem. Quer dizer, por elementos que sucedem o zero, então à frente do zero. Então, se o x aqui precede o y e o z e o zero precede o z, então mantém a ordem da multiplicação. Aqui é importante, né, que seja positivo, porque vocês devem lembrar, por exemplo, pensando em multiplicação de números.
Eu sei que o 2 é menor ou igual a 3. Agora, se eu multiplicar aqui dos dois lados por menos 2, é verdade que 2 vezes menos 2 é menor ou igual que 3 vezes menos 2? Olha, 2 vezes menos 2, menos 4. 3 e menos 2, menos 6. Aqui não é verdade, né? O menos 4 ele é maior que o menos 6. Então, isso aqui já não dá certo. E por que não dá certo? Porque eu estou multiplicando por elementos negativos. Quando a gente multiplica por negativos, tem que inverter o sinal da desigualdade. Só mantém a desigualdade quando a gente multiplica por elementos positivos. Bom, já que a gente está falando de elementos positivos, a gente vai denotar esse conjunto dos positivos dessa forma aqui. Então, K+. Quer dizer, são todos elementos aqui do corpo que estão para frente do zero, né? Em relação, por essa relação de ordem aí. Bom, na verdade, eu vou tirar o zero aqui dos positivos, tá? Então, à frente do zero e diferentes do zero. Então, esses são os positivos. Aí eu posso falar dos negativos também. Quem que são os negativos? São os elementos do corpo tais que o oposto do x está à frente do zero. Ou outra forma de falar isso são os elementos de K tais que o oposto dele pertence aos positivos. Ok? Ah, tá. Aqui tem um detalhe importante, tá? O corpo ordenado, a relação de ordem é total. Então, qualquer dois elementos do corpo a gente pode comparar. Então, usando essa definição aqui de elementos positivos e elementos negativos de um corpo ordenado, esse aqui é o conjunto dos elementos positivos. E aqui é o conjunto dos elementos negativos. Então, a gente pode escrever o seguinte. A gente pode escrever o conjunto, o corpo, K. Ele pode ser dividido em três partes. Ele pode ser escrito aqui como a união dos elementos positivos com os elementos negativos com o elemento neutro. Quer dizer, qualquer elemento do corpo, ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é o próprio zero. E pela definição desses conjuntos, né, esses subconjuntos aqui, eles não têm interseção, porque é uma união disjunta. Não tem interseção entre esses três conjuntos aí. Usando essa questão dos elementos positivos, tem uma definição alternativa para o corpo ordenado, tá? Que inclusive é a definição que o Elon usa no livro dele. A gente pode definir o corpo ordenado como o seguinte. Deixa eu colocar aqui como definição alternativa. Nessa definição, a gente não precisa falar de relação de ordem, a gente só usa a existência do conjunto dos elementos positivos.
gente pode dizer que um corpo K é ordenado se existe um subconjunto a gente vai denotar por K+. Então, o que satisfaz aquela propriedade da compatibilidade, né? Quer dizer, se eu tenho dois elementos positivos aí do corpo, a soma dele tem que ser positiva, e se eu tenho dois elementos positivos, o produto tem que ser positivo também. Então, se eu tenho dois elementos positivos, a soma é positiva. E o produto, a mesma coisa. E ainda vale essa questão do corpo poder ser descrito como a união desses três conjuntos. Então, qualquer elemento do corpo, ou ele é positivo, ou o oposto dele é positivo, ou ele é o elemento neutro. Então, para todo x aqui no corpo. Então, vale ou o x é positivo, ou o oposto dele. É positivo, ou x é o elemento neutro. O livro faz desse jeito aqui porque é mais rápido, né? Em vez de ficar falando de conjunto ordenado, depois da compatibilidade, só lança aí a existência desse subconjunto dos positivos. Mas eu prefiro fazer a coisa mais passo a passo. Bom, exemplos de corpos ordenados aí. A gente pode pensar no corpo dos números racionais, com com a relação de ordem menor ou igual. Então, aqui é claro, né? Porque se eu multiplico duas frações positivas, o resultado é positivo. Se a gente soma duas frações positivas, também o resultado é positivo. E um outro exemplo aqui é o corpo trivial, né? O corpo que só tem um elemento. Se eu pego aqui um corpo que só tem um elemento, digamos, sei lá, x. E a gente definiu as operações de soma e multiplicação como sendo o único resultado possível, né? Lá para x. Bom, qual que seria uma relação de ordem aqui nesse conjunto? A gente pode pensar na relação de igualdade, né? Será que isso vai ser uma relação de ordem nesse conjunto? São três, na verdade, quatro propriedades que a gente tem que verificar, né? A reflexiva, é óbvio que a igualdade é reflexiva. A transitiva, aqui também é óbvio, né? Porque se eu tenho x igual a y e y igual a z, o x tem que ser igual a z. Antissimétrica. Se o x é igual a y e y é igual a x, claro que o x tem que ser igual a x. E que mais?
Tem a questão dos elementos positivos, né? O problema aqui é que não tem nenhum elemento positivo, só tem um elemento neutro. Só tem um elemento neutro da soma, então essa última propriedade não tem como ser verificada. Então, na verdade, a gente pode dizer que ele satisfaz a propriedade ali da compatibilidade, da relação de ordem com as operações, porque não tem nenhum contra-exemplo, não tem elementos positivos aí que não satisfaçam a propriedade. Bom, pessoal, como no final das contas a gente quer chegar nos números reais, daqui para frente a gente vai trabalhar com corpos ordenados, mas eu já vou assumir que o elemento neutro da soma é 0, o elemento neutro da multiplicação é 1. A relação de ordem eu vou escrever com um sinal de menor ou igual, em vez de ficar fazendo essa coisa curvadinha aqui. A gente já pensar que está trabalhando com conjuntos numéricos mesmo, tá? Mesmo que tudo isso valha para corpos ordenados em geral. Deixa eu ver. Muito bem. Olha, a próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é que o corpo dos números complexos não pode ser ordenado. Eu falei antes que a gente consegue usar a ordem lexicográfica, né, no conjunto dos números complexos, só que a gente vai ver agora que essa relação de ordem, na verdade, qualquer relação de ordem, ela não pode ser compatível com as operações de soma e multiplicação dos números complexos. Bom, para mostrar isso, a gente precisa de dois resultados auxiliares aí. São os seguintes. Primeira coisa, a gente vai mostrar que em qualquer corpo ordenado, o quadrado de qualquer elemento é um elemento positivo. Aí outra coisa, eu vou supor sempre que é um corpo não trivial, tá? Não tem pelo menos mais de um elemento. Então, se eu tenho um corpo ordenado aqui, K, e o X não é o elemento neutro da soma, então o quadrado dele, que é esse elemento multiplicado por ele mesmo, tem que ser um elemento positivo. Ok? Na verdade, isso é meio óbvio pela regrinha dos sinais que a gente provou antes. Porque, olha, a gente sabe que qualquer elemento do corpo, ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou é o elemento zero. Certo? Então, eu estou supondo que ele não é o zero. Sobra duas possibilidades. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Primeiro caso, se o x for positivo, o que vai acontecer quando eu multiplico um positivo com outro positivo? Olha, dizer que o x é positivo quer dizer que ele é maior que zero. Se eu tenho dois elementos aqui maiores que zero, dois positivos, na multiplicação, x vezes x vai ficar maior do que zero vezes zero. Certo? É aquela questão da compatibilidade da multiplicação com a relação de ordem. Essa propriedade aqui. Então, dois elementos positivos, o resultado tem que ser positivo. Então, positivo está ok. Agora, negativo.
Digamos que o x seja negativo. O que significa dizer que um elemento é negativo? Menor que zero? Mais ou menos. A definição que a gente deu para elemento negativo é quando o oposto dele é positivo, não é? Então, olha, x é negativo. Então, o oposto dele é positivo. Então, ok. A gente quer ver quem que é x ao quadrado, né? X vezes x. Bom, mas lembrando da regrinha de sinal. Quem que é menos x ao quadrado? No menos x vezes menos x. Isso aqui é igual a menos com menos. Dá mais. Então, x vezes x. Isso daqui. Então, o quadrado do menos x é a mesma coisa que o quadrado do x. E aqui não é a multiplicação de dois positivos? Se eu estou multiplicando dois positivos, então o resultado é positivo. Ok? Aí, eu estou colocando aqui maior ou igual a zero, mas ele não pode ser zero, né? Porque você tem que lembrar que se eu tenho um produto de dois elementos aqui dando zero, pelo menos um dos dois tem que ser zero. E a gente está supondo que os dois são não nulos. Então, eu podia já colocar aqui que, na verdade, eu tenho x ao quadrado positivo. Então, em qualquer corpo ordenado, o quadrado de qualquer elemento não nulo tem que ser positivo. Tá, outra coisa. Em qualquer corpo ordenado, o elemento neutro da multiplicação é positivo. Ou é positivo. Aqui, na verdade, tem um outro resultado que eu não mostrei ainda para vocês. Num corpo que não é trivial, eu não posso ter o elemento neutro da soma e da multiplicação sendo a mesma coisa. Eu não posso ter o 1 e o 0 serem a mesma coisa, a não ser que seja um corpo trivial. Aí só tem um elemento, né? Mas se eu tiver mais de um elemento, esses elementos neutros da soma e da multiplicação não são iguais. Vamos mostrar isso aqui primeiro. Eu tinha esquecido. Depois a gente volta nisso aqui. Olha, aqui eu estou falando basicamente que o 0 é diferente do 1. Em qualquer corpo onde a gente tem pelo menos dois elementos.
Como é que a gente mostra isso? Bom, eu vou pegar um elemento qualquer aí do corpo que é diferente do elemento neutro da soma. Existe, né? Porque tem pelo menos 2 elementos diferentes aí no corpo. Ele não é trivial. Então, a gente tem o seguinte. Bom, vamos pensar. Bom, deixa eu lembrar aqui. Bom, o x é diferente de zero. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, então posso escrever o x como x vezes 1, certo? Deixa eu ver. Bom, olha, se o 1 e o 0 forem iguais, vamos supor por absurdo que 1 é igual a 0. O elemento neutro da multiplicação é igual ao elemento neutro da soma. Então, x é x vezes 1. No lugar do 1, eu posso colocar o 0, já que o 1 é igual a 0, né? Agora, a gente já mostrou que o x vezes 0 dá sempre 0. Qualquer elemento do corpo vezes o elemento neutro da soma dá 0. Pronto, né? A gente chegou numa contradição. A gente concluiu que o x é igual a 0. Supomos que o x é diferente de 0, concluímos que ele é igual. Está aí uma absurdo. Então, pronto. O elemento neutro da multiplicação é sempre diferente do elemento neutro da soma, a não ser que o corpo seja trivial. Então pronto, olha, agora fica imediata essa demonstração aqui. Por que que o 1 tem que ser positivo? Bom, porque o 1, ele é a mesma coisa que 1 vezes 1. Então ele é o produto de 2 elementos aqui do corpo que não são o 0. E o quadrado de qualquer número não nulo, qualquer elemento não nulo, ele é positivo. Aqui está a justificativa por que o corpo dos números complexos não pode ser ordenado. Porque quem que é o elemento neutro da multiplicação dos números complexos? O elemento neutro da multiplicação dos números complexos é o número 1, não é? Qualquer número complexo aqui vezes 1 dá o próprio número complexo. Existe algum número complexo cujo quadrado seja negativo? Olha, um detalhe aqui de novo. A gente já mostrou que o elemento neutro da soma, da multiplicação, é sempre positivo, certo? Se ele é positivo, o oposto dele é negativo. O oposto do oposto vai ser positivo. Nos complexos, existe algum número cujo quadrado seja negativo? Tem, né? É a unidade imaginária. O i ao quadrado aqui é menos 1, que é um elemento negativo. Num corpo ordenado, isso nunca acontece. Então, apesar do conjunto dos números complexos poder ser ordenado, e apesar do conjunto dos números complexos com as duas operações de soma e multiplicação ser um corpo, esse corpo nunca vai ser um corpo ordenado. Não existe nenhuma relação de ordem compatível nos números complexos com as operações de soma e multiplicação.
Então, aí está uma justificativa por que não é ordenado esse corpo. Bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui hoje. A nossa prova vai ser na segunda-feira, né? Então, na quinta-feira, a gente vai fazer tirar as dúvidas aí dos exercícios das listas, quem tiver alguma. Quem quiser ir no horário de atendimento na quinta-feira também, pode ficar à vontade ou mandar um e-mail aí para tirar alguma dúvida. O conteúdo da prova vai ser até a aula passada, né? Até a parte de corpos, que é o que tem na última lista. A partir de corpo ordenado vai ficar para a próxima prova. Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Até quinta-feira, então.